Olá, inscritos, como é que vocês estão? Estamos começando aí mais um podcast aqui no nosso canal, dando seguimento aqui à nossa série, falando sobre os 7 pecados capitais. Se você ainda não acompanhou nenhum aqui dos nossos podcasts, eu quero incentivar a você. Nós estamos hoje, o sexto já, esse é o pecado de número 6 que nós estamos tratando. Então nós já falamos aí sobre a gula, já falamos sobre o orgulho, a inveja, a avareza, já falamos sobre diversos temas aí. E hoje nós vamos falar sobre a preguiça. E eu quero que você não tenha preguiça para acompanhar esse podcast. Vá até o fim, com ânimo no coração aí, porque temos assuntos polêmicos a tratar aí, levantar ideias sobre o assunto. Então, sem perda de tempo, quero que você se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o seu joinha, aproveita, pega esse link aí, compartilha com o maior número de pessoas possíveis. Quando você faz isso, você nos ajuda bastante aqui para que o nosso canal possa alcançar o maior número de pessoas aí. E também eu quero que você, aqui no link da descrição, você faça duas coisas. Primeiro, você se inscreva no canal Palavra Viva, que é o nosso canal lá do nosso programa de exposição da Palavra de Deus, que nós temos lá de segunda a sexta-feira, um conteúdo abençoador. E você também pode baixar o aplicativo da nossa rádio. Nós temos uma rádio online 24 horas por dia, em que o nosso programa lá é transmitido ao meio-dia e às 21 horas, bem como tem toda uma programação abençoada lá. Por exemplo, aqui o nosso podcast sai lá toda segunda-feira às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Aqui no YouTube sai às 10 horas da manhã, lá sai às 11 horas da manhã. Então você pode também estar acompanhando, como tem reprises aí ao longo da semana, a gente vai sempre reprisando. Então, sem perder tempo, faça todas essas coisas aí, que quando você faz isso, você fica até mais bonito. Você fica até, sabe, mais belo assim no negócio. Você sai bonito no filme. Mas vamos rodar a nossa vinheta e nós voltamos já já. Muito bem, nós estamos de volta. E hoje nós vamos bater esse papo aqui com meu amigo Batisbleia, o Ayrton Mendonça, filósofo, né, o cara das mídias da igreja, que cuida ali dos bastidores, né? Se você não conheceu ninguém que cuida das mídias, ó, aqui, ó. Aí, ó. Esse é o cara que atrapalha a vida do povo na igreja. Que você manda ele colocar lá o negócio não funciona. Tá aqui, ó. Já pode jogar todos os comentários aqui, descarregar toda essa fúria nele aí. Que ele é essa pessoa. Ele é essa pessoa aí. É a preguiça da pessoa. Não fazer o negócio certo. Mas eu quero aqui, sem brincadeira agora, apresentar o Ayrton. Ele vai se apresentar aí pra vocês. Nós depois vamos começar a falar aí sobre esse tema da preguiça aí. Beleza, gente? Primeiramente, paz do Senhor. Meu nome é Ayrton Mendonça Silva. Conheço o Miquel de longa data já. A gente já congregou junto, né? No Mantiqueiro. Atualmente eu sou membro, né, da Assembleia de Deus do IP1. E espero que a gente tenha um bom bate-papo para falar sobre a preguiça, que é um dos pecados capitais. Quando eu recebi o convite foi um desafio, né? Falar sobre um tema que eu acho que está tão atual, né, nos dias de hoje. E a gente vai tentar se aprofundar o máximo possível. Eu espero que você se edifique com essa palavra, que você consiga tirar alguma lição, algum aprendizado. E caso você queira interagir com a gente, deixe um comentário, algo do tipo. E eu não bagunço, tá, gente? Eu só faço ali a minha parte no som, nos slides, e a gente faz o melhor possível. Isso aí. Vamos lá, Ayrton. Antes eu quero começar lendo um texto aqui pra gente começar a polemizar. Depois a gente vai buscar aí definições, que eu sei que você já preparou alguma coisa aí, sobre o tema. Eclesiastes 9. A partir do 1. Salomão diz assim. Deixa eu até abrir aqui, a gente faz essa leitura aí junto. Abre aí. Porque a gente tem que começar com uma polêmica aí, saudável. E Eclesiastes é o livro da polêmica. Vamos lá. Verso 1 em diante. Deveras resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e as suas boas e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem
conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim o bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que tudo sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há de vários no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Até o seu amor, seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo seja alva as tuas vestes, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida e a tua vaidade, os quais Deus te concedeu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade. Porque esta é a tua porção nessa vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Voltai-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com um laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras, e vivia nela um sábio, pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pegador destrói muitos bens. Vamos lá. Esse texto aqui, eu escolhi esse texto aqui, porque você vai observando aqui o texto, né? Um ponto alto aqui, verso 10. Tudo quanto vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Isso é uma alfinetada na preguiça. Com certeza. Quer dizer, o ser humano foi feito para o trabalho. Sim, eu acho que ao decorrer dessa nossa conversa, bate-papo, a gente vai ver que na Bíblia a gente consegue condenar a preguiça e Deus sempre vai orientar a gente a ir à procura do trabalho, porque o trabalho vai edificar, através do trabalho o homem vai conseguir, no caso, agradar a Deus. Uhum. Nos dá aí uma definição aí do que você pesquisou aí sobre preguiça. O que seria preguiça? Eu acho que seria interessante a gente começar, no caso, dando a definição da palavra, né? Uhum. Preguiça é um substantivo feminino, né? Definição de preguiça: inércia, vagabundagem, improdutividade,
aversão ao trabalho, pouca disposição para o trabalho, o ócio, né? Lentidão em fazer alguma coisa, morosidade, estado de moleza, falta de vigor físico, prostração, falta de empenho na realização de alguma coisa ou de desleixo, né? A gente vive no mundo atual, né, que a produtividade, né, como a gente administra o nosso tempo é algo que está muito em alta. Então as pessoas sempre vão vir com frases, com incentivos para que a gente otimize o nosso tempo para poder sempre aproveitá-lo da melhor maneira possível. Aí fica uma pergunta, né? E quem não faz nada? E quem escolhe não fazer nada, no caso, vive no seu ócio, né? E a preguiça ela é definida como um pecado, né? Um vício capital, que procede em outros vícios também. E aquilo que a gente pode agregar, continuar, que a dignidade do homem atualmente ela está extremamente atrelada ao trabalho, né? Quer dizer, não fazer nada é porque assim, nós temos, a Bíblia fala, por exemplo, o descanso ele é bíblico. Sim. Mas, né, não é uma vida assim, né, de descanso, vou fazer nada, tá tudo ok, vamos viver a vida aí. Não, não é assim que a Bíblia trata a questão do descanso. Tudo com dosagens. Só que existem pessoas que têm um estilo de vida pautado na preguiça. Isso em relação a tudo. Aos estudos, ao próprio trabalho, a vida comum. A maneira de viver talvez, né? É uma vida que é o Jaiminho do Chaves, né? Que vive evitando a fadiga para qualquer coisa. E conforme a gente leu aqui, tudo que vier à nossa mão, a gente deve fazer e deve fazer com ânimo, porque a vida é curta, né? A vida é muito breve. E a gente foi chamado para o trabalho. Antes da queda tinha trabalho, sim. Depois da queda tem trabalho e vai ter trabalho no céu. Com certeza. Então não tem como ficar. Tem uma referência em Jeremias que fala que maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Então, eu não lembro agora o capítulo do versículo, mas aquele que faz a obra de Deus de qualquer maneira, relaxado, né? A gente viu com preguiça, maldito, né? Uma maldição, no caso, na vida do homem. E para o crente isso é abrangente, não só coisas atreladas à igreja. Porque pelo ideal da posse em forma, né, nós somos sacerdotes de Deus, sacerdotes todos santos, tudo que a gente faz reflete a glória de Deus. Então, o trabalho lá na fábrica, na escola, doméstico, né, o trabalho doméstico, tudo isso glorifica a Deus. Então, se eu me prostro diante as demandas da vida, eu estou pecando gravemente aí por simplesmente não tomar atitude quando eu deveria tomar uma atitude, reagir. Só um ponto que eu acho importante algumas coisas, né, a gente atrela a vida cristã dizendo que elas são espirituais, mas elas podem ser problemas físicos. A preguiça é um dos casos que assim, você pode ter uma indisposição, uma preguiça para fazer várias tarefas do seu dia, mas será que você está cuidando do seu corpo? Será que você não tem problema físico, algo de tireoide? Será que você está se alimentando hormonal bem? Será que você está tendo Porque às vezes a preguiça também pode ser associada à depressão, sim, em alguns casos. A melancolia também. A melancolia, né? Que até no passado isso era até visto como positivo, né? No período medieval isso era não era uma coisa assim como hoje. É que hoje nós vivemos um mundo também, o povo está com o pé no acelerador. Em alguns casos, né? Não é o nosso caso, às vezes, aqui no interior, mas talvez as grandes cidades, as pessoas... A palavra estresse, na verdade, é uma vaidade, né? O estar ocupado também torna-se uma vaidade. Mas aqui no sentido de pessoas que não têm nem as coisas básicas assim da vida. Sim, chega a ser até um ponto, né? Como você pontuou bem, o estresse, uma vaidade. Eu estou ocupado, não tenho tempo para fazer essas coisas. Nunca ter tempo para nada. Isso é algo também que as pessoas se apegam muito porque vira uma desculpa, né? Eu não tenho tempo. O meu dia é tão corrido que eu não tenho tempo de, não sei, fazer qualquer atividade básica que seja. E geralmente as pessoas elas abrem mão de um relacionamento com outras pessoas, qualquer que sejam, para falar, olha, não tenho tempo, eu tenho um compromisso, não posso parar agora. Realmente, quem vive nos grandes centros tem essa dificuldade. Você pontua bem aqui em Eclesiastes 9:10, eu trouxe uma referência aqui para compartilhar com vocês. Ela se encontra, deixa eu só localizar aqui no meu esboço,
em Eclesiastes 2, né? Você pontuou bem, falando que tudo que a gente for fazer, né, não só o trabalho na igreja, seja para a honra e glória de Deus, eu vou ler do 22 ao 26. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. E porque que mais tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer, ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque o homem é bom diante dele. Dá a Deus sabedoria, o conhecimento e a alegria. Mas o pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amonte, e amontoe, e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Então a gente também tem aquele outro ponto da pessoa que trabalha e não consegue desfrutar daquilo que trabalha. E aqui no versículo a gente vê que o prazer do trabalho vem de Deus, né? Então a gente vê o ímpio, no caso, às vezes trabalhando, conquistando, mas ele não consegue desfrutar daquilo que ele mesmo trabalhou e conquistou, ou outra pessoa usufrui daquilo. Então se Deus não dá para o homem esse prazer no trabalho, o trabalho acaba se tornando um fardo, né? A gente vê muita gente falando sobre as condições de trabalho, né, que a gente vive atualmente no Brasil, mas Deus dá esse prazer, Deus que dá esse gozo no trabalho. É porque também por exemplo, o trabalho ele é antes da queda, né? Você vai ler lá Gênesis, está bem claro lá que Deus colocou o homem para cuidar, lavrar a terra, etc. O problema do trabalho, com a queda do homem, né, a entrada do pecado no mundo, o problema do trabalho não foi o trabalho, é a fadiga. Como a terra criou cardos, né, abrolhos, espinhos, etc. A mulher aumentou-se as dores de parto e assim por diante. Quer dizer, o sofrimento ele tornou-se mais real na vida do ser humano. Então, o trabalho em si, ele sempre foi um propósito de Deus. Deus fez o homem para o trabalho. A questão do pecado é esse cansaço, essa fadiga, onde vai surgir a preguiça. Porque é da nossa natureza, da natureza do nosso corpo, não querer gastar energia. A gente não quer gastar energia. Pelo contrário, o nosso corpo quer reter quanto mais energia possível e ele não quer se submeter a gastar energia, a pensar, por exemplo. Ler um livro, ir lá na academia, ou mesmo trabalho lá na empresa. O nosso corpo ele quer o máximo de conforto possível. Quem nunca trocou um trabalho ou adiou alguma tarefa por a procrastinação, né? Pelo prazer próprio, né? Porque daí a gente quer uma coisa que dá conforto. Então esse é o problema da preguiça. Ele é uma resposta negativa a algo que Deus já colocou no ser humano desde o início, que é o trabalho. Só que por causa da fadiga, por causa do cansaço e etc, a gente busca a fuga. A fuga é a preguiça, é não fazer nada mesmo e tudo mais. Que a Bíblia exorta, por exemplo, o preguiçoso vai ter com a formiga, né? Ou o preguiçoso que, tem um leão lá fora, não vou sair lá, porque tem vai ter uma luta lá, vai ter uma adversidade, a desculpa, né? É a famosa desculpa para a pessoa não se mover, não fazer alguma coisa. Só que isso começa a dar problemas. Isso começa a dar crises, né? Vamos observar essa nossa geração. Nós estamos vivendo uma geração totalmente, prostrada, comparada à geração passada. Até uma coisa assim do ser humano. No passado, o ser humano ele tinha aquele estilo de sobrevivência muito aguçado, né? Então, dormia com as anteninhas já ligadas, porque poderia estar exposto a uma fera selvagem ou algo assim. O ser humano sempre estava alerta. Ou a própria vida não era uma vida cômoda, né? Você tinha que caçar, você tinha que plantar, você tinha que fazer um monte de coisa. Então o ser humano sempre estava em movimento. Daí que surgiu as grandes conquistas, grandes coisas que o ser humano criou. Hoje nós estamos vivendo o inverso disso. Nós estamos na comodidade. Vivemos em cidades cada vez mais seguras, casas com muito mais segurança,
as coisas muito mais fáceis de ter? Como que a gente lida com a questão da preguiça num mundo tão confortável? Eu acho também que a gente vive numa sociedade que cada vez mais a gente busca os nossos prazeres, né? A gente sempre procura portas de escapes para a gente sentir seguro, né? Se sentir assim, vamos dizer, confortável em algumas situações, e o avanço tecnológico, eu acho que ele traz novos desafios, né? Então, eu acredito que atualmente, como eu falei, a gente vê um contraponto, né? Acho que a preguiça, o descanso, vamos. Eu acho que a gente tem dois pontos. O primeiro é que a gente elogia muito o trabalho, né? A gente vive uma sociedade mercantil que você tem que trabalhar, que você tem que buscar, que você tem que trabalhar enquanto eles dormem, que você tem que estar sempre ativo, que vai estar sempre alguém à espera da sua oportunidade, da sua vaga. E a gente também vive em tempos que a gente quer, igual diz o hino nacional, deitar eternamente em berço esplêndidos, né? A gente quer descansar e realmente não fazer nada. Uma das referências que eu trouxe aqui para hoje é um livro, né? Gosto muito de literatura brasileira, do Mário de Andrade, Macunaíma. Macunaíma, ele é um anti-herói, né? Brasileiro, e ele é muito hedonista, né? Ele busca muito os seus prazeres, e uma das suas características principais é a preguiça, né? Uma das frases que ele mais repete no livro é o "ai, que preguiça, não quero fazer isso". E ele quer muito usufruir das coisas à custa dos outros, né? Trazendo essa abordagem, eu quero ler um versículo que está em 2 Tessalonicenses. Deixa eu só achar aqui a referência. 2. Eu vou achar aqui, peraí. 2:3, do 10 ao 12. Eu vou ler. Porque, quanto ainda estávamos convosco, vós mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, que não coma também, né? Porque quanto ouvimos de alguns entre vós, desordeiramente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A essas tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam do seu próprio pão. Então o apóstolo Paulo vai falar aqui que aquele que não quiser trabalhar, que não coma, que não participe. E depois ele vai dizer aqui que a gente tem que buscar o nosso trabalho como sossego para a gente ter o nosso próprio pão, né? Deus nos chama muito para o trabalho, para que a gente procure, no caso, trabalhar, né? Tanto para Ele quanto para outras coisas. E também quando a gente dá lugar à preguiça, surgem outros problemas, como por exemplo o roubo. O roubo é o jeito fácil de adquirir riqueza, seu próprio sustento, porém não pela via correta, que é o trabalho. Tem outra referência dele também lá em Efésios que ele fala: quem roubava não rouba mais, antes trabalhe, né, de maneira digna lá, etc. E fora também que geralmente quando você não trabalha, outra pessoa, você está sobrecarregando o outro. Então você também fere um pouco os frutos do espírito, né? Você está se aproveitando de outra pessoa para adquirir um sustento que você mesmo poderia adquirir, que você mesmo poderia ir lá, né, e buscar o seu recurso, buscar o seu pão, buscar o seu salário, né? Agora vamos tocar um ponto aqui. A gente vive num país que o povo não gosta de trabalhar. Não que não gosta de trabalhar, o brasileiro ele trabalha. A gente tem esse estereótipo. Não é que o brasileiro eu diria que ele não gosta de trabalhar, o brasileiro ele é trabalhador, só que ele é sofredor. Ele é mais sofredor do que trabalhador. Ele sofre mais do que trabalha. Ou é um trabalho sofrido. Por isso que talvez entra aí o estereótipo de não gostar de trabalhar. E a gente tem essa síndrome de vira-lata. É como se a gente não tivesse uma identidade. Eu ouvi alguém falando, por exemplo, as pessoas estrangeiras, quando referem-se ao Brasil, não chama de brasileiro, chama de Brazilians.
Você fala inglês, você deve saber sim. disso aí. Eles não falam como a gente fala. Porque essa ideia de brasileiro é um estereótipo do trabalho. Como padeiro, né? Cozinheiro. E o brasileiro, a gente pegou essa coisa do trabalho. O ser brasileiro parece que é uma função. Entendeu? E fora, eles não chamam de brasileiro. Brasil é Brazilians. Ou outros idiomas usa a ideia assim, nunca remete a isso que a gente pegou. É como se o ser brasileiro fosse uma função, fosse quase que um negócio ali. E nós temos um rastro, né, histórico aí muito complicado, né, de escravidão, de exploração, um país que o tempo todo da sua história foi explorado, até os dias atuais continua sendo, né, as pessoas sempre tirando benefício do povo. E a gente pegou esse estereótipo, parece que a gente não tem uma identidade. E tem sempre essa identidade do cachorro caminhando na mudança. Infelizmente, né? A gente é um país relativamente novo e o Brasil tem um passado escravocrata, né? O Brasil, ele tem várias origens, ele é um estado laico, a gente tem a colonização portuguesa e realmente a gente sofre dessa falta de identidade, né? A gente tem os nossos problemas da corrupção, os problemas políticos, enfim, tudo aquilo que impera. Então eu vejo 2 pontos. O brasileiro tem essa índole, né, esse estereótipo, mas o brasileiro também ele sempre teve condições muito ruins de trabalho, né? A base da nossa pirâmide ela é muito sofrida, né? Porque a gente é um país novo, a gente tem um futuro escravocrata, a gente não tem identidade, então às vezes a gente vai valorizar algo que vem de fora, a gente não consegue enxergar. A gente não tem uma identidade para dizer nós somos um país, nós somos identidade. A gente vive isso nesse momento do nosso país, em que existe uma subserviência quase que, sabe, doentia a países que nem Estados Unidos ou qualquer outro país importante aí de primeiro mundo. E às vezes a gente não valoriza a nossa própria história, a nossa própria cultura, a gente não valoriza nossas empresas, a gente não valoriza o nosso trabalho. Tem um professor meu que ele disse que o brasileiro, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não é cortês, ele não é aquela pessoa que tem facilidade de dar espaço para o outro. Pelo contrário, parece que ele, quando é uma marca, por exemplo, brasileira, é porcaria. É um filme brasileiro, não tem por tudo a gente que é do Brasil a gente taxa como ruim, como negativo. Isso, em vez de elevar a nossa cultura, pelo contrário, isso empobrece ainda mais a gente. Se diminui, no caso. Eu trabalho com... O brasileiro fala mal de si mesmo. Com tecnologia, e uma das coisas que eu mais vejo assim, que me incomoda bastante é a questão da língua. Às vezes as pessoas fazem tanta força para usar tantos termos em inglês que eu falo, gente, sua comunicação não está sendo boa, você não está atingindo todas as pessoas, porque você não vai esperar, né? Que todas as pessoas vão entender aqueles termos e vão entender a sua mensagem. Então, por que a gente não falar de maneira mais simples? Por que a gente não deixa algo mais abrangente para todas as pessoas, desde escrita, a fala, canais de mídias de comunicação, e a gente sempre tenta pegar as coisas de fora que não condizem com a nossa realidade, no caso, e primeiro que a gente vai nichar a nossa mensagem, né? A gente vai deixar a nossa mensagem no Brasil, pequeno. Qualquer coisa que está surgindo, se não tiver um nome em inglês na marca, parece que não... Entendeu? Não gira. Até agora as igrejas, né? Church. Igreja é igreja. Church é igreja. Tudo é a mesma coisa. Só que se tiver marca, se tiver uma coisa, um estrangeirismo, já parece que... Nossa. E como é que você vai, vamos dizer, atrair... A gente tocou nesse ponto de igreja. Tá, o jovem, no caso, as pessoas, dependendo da faixa etária, pode conhecer o que é church, mas quem não teve esse acesso, quem não sabe, como é que você vai chegar, vamos dizer, numa pessoa que está numa meia-idade, que precisa de Deus, precisa de uma igreja e ele não entende que aquele local é uma igreja, entendeu? Ou até mesmo, não é o tema aqui, mas me fez lembrar que nós somos, uma coisa que é uma característica do Brasil é o pragmatismo. Nós somos um país assim, totalmente pragmático. Nossa política é pragmática, a nossa economia é pragmática. O pragmatismo é o que funciona. O Brasil ele é profundamente pragmático em tudo. Qualquer coisa que vem de fora, funcionou lá fora, a gente abraça, às vezes com muito mais força do que a origem do negócio.
por exemplo, uma coisa que... E o pragmatismo, ele tem uma raiz na preguiça, porque você não tem capacidade de pensar por si mesmo, e até mesmo apostar naquilo que você acredita. Então você faz... você copia. Copiar é mais fácil, mas já vem pronto. Como uma receita de bolo, né? Já tá pronto, você já tá copia e pronto, vamos reproduz. só reproduzir. Por exemplo, as igrejas agora, todo mundo pintando a igreja de preto, é um exemplo. Era isso. Porque é um muito pragmatismo. É mais fácil, porque igreja tal pintou de preto, deu certo, agora todo mundo vai pintar a igreja de preto porque vai dar certo. Esse pragmatismo, essa falta, essa prova que a gente tem uma falta de identidade e assim, quase que patológica em tudo que a gente diz acreditar. Né? Essa falta de identidade, que nem a gente comentou sobre a questão da política, a corrupção. Por que o brasileiro quer ser político? Porque é vantagem. Não é porque ele quer mudar o país ou porque ele tem uma casa. Muito raro quando aparece um que realmente tem uma intenção, a vocação para. É um meio muito... A gente vê até pela quantidade de partidos que a gente tem. Uhum. Porque se você fosse num país da Europa, num país de primeiro mundo, que não existe toda essa regalia para os políticos, provavelmente o cara nunca ia querer entrar na vida pública. Provavelmente. Com certeza. Você falou sobre essa questão das igrejas. A gente tem uma história tão rica, né, com a história das nossas igrejas aqui no Brasil. Uhum. Tem um conhecimento mais sobre o nascimento, né, da Assembleia de Deus. E a gente até hoje... Que é uma cultura forte e orgânica. E hoje a gente consegue ir lá fora pegar o nome, como você falou, a gente pinta a igreja de preto. Não sou contra quem faz isso, acende as luzes. Mas, sabe, a gente tem algo aqui dentro, a gente faz o esforço de ir lá fora para buscar, sendo que a gente tem algo aqui que já é da nossa cultura, né? A gente abre mão da nossa cultura para pegar uma cultura americana, europeia, enfim, qualquer que ela seja. E isso me deixa um pouco triste, porque as pessoas não entendem que o que funciona lá não necessariamente funcione aqui, entendeu? Uhum. Eu tive uma espécie de conferência, mas na época não chamava conferência. Em São Bernardo, na Umesp, da Metodista, né? Que eles têm lá, tem os apartamentos lá, os alunos, né? E tal. Eu passei uma semana lá num evento de plantação de igreja. Um curso de plantação de igreja. E veio um americano palestrar para nós, esqueci o nome dele. E ele trouxe toda uma visão americana sobre evangelização, sobre plantação de igreja, coisas muito relevantes. Porém, para um país como os Estados Unidos, que hoje está vivendo o que o catolicismo hoje no nosso país está vivendo. Por exemplo, no Brasil a base nossa é o catolicismo. E o catolicismo, de acordo com os últimos censos do IBGE, ele tem diminuído e o número de protestantes tem aumentado. Lá a base é o protestantismo. E o número de católicos estão subindo lá e o de protestante está diminuindo. Quer dizer, totalmente inverso as coisas. A gente já tem uma diferença igual do interior para uma capital. Uhum. Então a gente já tem uma diferença de uma igreja que está situada, igual hoje em Pindamonhangaba, uma igreja que está situada em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Porque são contextos diferentes. Uhum. A nossa cultura é diferente, né? Da Bahia, do Nordeste, do Norte, assim. Todos somos uma igreja em si, mas vivemos contextos diferentes de clima, pessoas, fala, né? De dialeto. A forma de viver mesmo. Agora imagine um mundo lá fora que vive em um outro contexto, um outro país, como diferente é. Aí ele veio falando de como trabalhar com o evangelismo, por exemplo, ele conta uma igreja histórica lá, ficava num bairro importante lá, só que com árvores na sua volta e tal, as pessoas passavam num prédio como um prédio histórico, né, que a gente tem na cidade aqui, aqueles prédios antigos, e as pessoas não dão muita importância, essa é a verdade. E como que eu vou conquistar? E tinha um hospital próximo ali daquela igreja. E aquela igreja se reunia ali, muito poucas pessoas, as pessoas que estavam ali já eram idosas. Como que eu vou alcançar as pessoas daquele bairro, daquele contexto ali? E aí eles tiveram uma sacada que funcionou para lá, não necessariamente vai funcionar aqui. Eles abriram a igreja durante o dia. Num espaço dentro da igreja eles fizeram uma espécie de lanchonete. E as pessoas entravam para comer alguma coisa dentro da igreja e fazer sua oração
enquanto estava no hospital, porque era um hospital próximo que tinha ali, referência que as pessoas vinham de todas as partes do país lá. Então, eles precisavam de um lugar. Às vezes a família precisa de um consolo, precisa de alguma coisa. E a igreja, eles abriram a igreja e isso facilitou a evangelização. Ok, isso é uma estratégia pontual que funcionou ali. Mas quando eu trago essa ideia pronta para outros contextos, pode funcionar. Mas não necessariamente também. Não necessariamente. Quer dizer, o que eu tenho preocupação com esse pragmatismo, com essas ideias prontas, porque tem coisa que realmente deve ser copiada. Se é uma coisa que tem valores, tem princípios, tem sentido. Fundamento bíblico também, né? Faz parte dessa geração. Eu ouvi o Carlos Paz num podcast, ele falando sobre você observar quando as coisas chegam num platô. Então você trabalha lá com jovens na igreja, você trabalha com alguma coisa lá na empresa mesmo. Você percebeu que aquilo teve um iniciar, o negócio andou, prosperou e tal. O platô é o estacional, o negócio que você está mantendo uma posição ali. E aí, quando você percebe que a coisa chegou no platô, você dá uma repaginada. Às vezes até uma marca, por exemplo, você trabalha com essa parte aí de tecnologia, essas coisas. As marcas têm muito disso, né? Elas acompanham o que está acontecendo no mundo e dá uma repaginada. É o mesmo logo, mas ela dá só coloca uma cor diferente às vezes, moderniza ali uma coisa, só para o quê? Dar um ar de que você não está parado, você está acompanhando o que está acontecendo no mundo. A mesma coisa, certas coisas na vida, na igreja, no trabalho, qualquer outra coisa. Você vê que chegou num platô, você dá uma repaginada para acompanhar o que está acontecendo nesses dias. Mas essa preguiça de pensar nesse sentido, às vezes a pessoa prefere ou senão o outro que... Alguns ainda têm essa motivação, né? Vou copiar alguém. Outros nem têm essa motivação. Do jeito que tá bom continuar. E já era. A gente tem que ter essa ideia que a gente tá mudando constantemente, o mundo muda, né? Então, tem até uma frase que eu acho interessante que não fazer nada também é uma escolha. Então, se você vê as coisas acontecendo em sua volta, escolhe não tomar uma iniciativa ou fazer alguma coisa, também é uma escolha. E quem faz absolutamente nada é uma coisa muito difícil, né? Porque as coisas estão se movendo, as coisas estão mudando ao seu redor e você está lá. E quem não, na verdade, não fazer nada também é fazer alguma coisa. Embora a pessoa talvez não perceba isso conscientemente. E você acha que tem uma diferença em preguiça e preguiça espiritual? Sim e não. Sim e não? Sim e não, porque ele inverteu o negócio. Eu que tenho que fazer pergunta pra ele, não ele que fazer pergunta pra mim. Esperto. Não, eu penso... São semelhantes. A questão muda... Porque tem pessoas que têm uma disposição espiritual para as coisas, mas tem preguiça para outras. Como tem gente que tem disposição para outras e tem preguiça para as espirituais, entendeu? A questão é o foco. Entendi. Mas eu acho que muda só o foco, mas a essência é a mesma. Eu acho que uma coisa vem da outra, né? Como você falou, tem gente que consegue ter uma vida espiritual, mas tem uma preguiça para fazer outras coisas, cumprir os seus compromissos. Então, por isso é bom equilíbrio. Eu não vejo uma pessoa que, vamos dizer, consegue buscar a Deus e ser fraudulento em outras coisas, desde os seus tipo, a fazer doméstico, aquela pessoa que não trabalha, que não tem o prazer no trabalho. Não tô falando que você precisa necessariamente assim amar o seu trabalho, amar o seu chefe, mas não, você tem que fazer o seu melhor. Dê o seu melhor é o importante, né? Eu também penso assim, que a preguiça, e assim no aspecto geral, ela tá muito atrelada à falta de propósito. Sim. Quando você levanta da cama sem saber o porquê que você levantou, isso te dá preguiça. Pessoas entediadas são pessoas que não sabem o seu propósito. Elas não sabem por que estão vivas. Porque o propósito é algo para além, não é para agora. Isso. Porque quando você tem um propósito, você pode estar fazendo uma coisa que não está dando resultado, mas você sabe que aquilo um dia vai... É o lançar o pão sobre as águas. O lançar o pão sobre as águas, eu gosto muito dessa ilustração acho que é Eclesiastes mesmo, porque lá o pão é semente. É a semente do trigo. Na época das cheias. Os rios, né, alagavam todas a parte das casas, como uma enchente mesmo. E molhava a terra.
regava a terra. Então o semeador ia lá, jogava as sementes. E você vê que até na ilustração tem um trabalho ali, né? Exatamente. A semente precisa ser lançada por alguém que se disponibilizou a ir lá e lançar a semente em tese nos tempos ruins. Sim. Porque a época da cheia é um tempo ruim. É um tempo que você tem que, pelo contrário, você tem que colher aquilo que deu para colher e vai sobreviver daquilo e olha lá quanto que as águas vai baixar. Mas aí a ideia, a água vai abaixar, a terra vai estar molhada. E aquela semente vai penetrar a terra e ela vai dar fruto. Essa é a ideia. Então assim, tem coisa que você, quando você tem um propósito, você não está preocupado com a estação, você não está preocupado com a situação, com a circunstância, você está lançando a semente. Você está trabalhando, você está fazendo, você está produzindo, porque você tem um propósito para isso. A hora que isso começar a voltar a dar fruto, aí não tem mais escapatória. Sim. Porque é na medida que você vai semeando que você vai colhendo também. E cada um vive o seu propósito, né? Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Não existe pessoas... Isso é um ponto aqui... eu quero um dia marcar um podcast só para falar sobre propósito. Não existe um ser humano na face da terra que não tem um propósito. Deus ele criou até insetos, animais, constelações, tudo. Cada coisa no universo ele criou para um propósito. Será que nós, seres humanos, não nascemos com propósito? É quase que impossível. Pensar nisso, talvez a pessoa não descobriu o seu propósito ainda. Mas dizer que ela não tem propósito é impossível. Sim. E talvez a falta de busca, de entendimento de qual o seu propósito é o que leva as pessoas nessa letargia, essa preguiça existencial. E para pegar um pouco sobre esse ponto da preguiça espiritual, eu queria falar que as pessoas que não conseguem sentir prazer nas coisas de Deus, de fazer um devocional, ou orar, ler a Bíblia, de ter uma relação com Deus, porque a gente às vezes pega muito o evangelho apenas como renúncia. Mas aquilo que você renuncia do evangelho e as coisas que Deus te dá são muito maiores do que você está renunciando, né? Então, se você tem essa dificuldade de ter um propósito, de ter uma vida com Deus, né, de se dedicar às coisas dele, é preciso sentir prazer nessas coisas. E como a gente procura esse prazer? Tem um versículo em Tiago 4:8, quero ler com vocês, que eu acho que ele vai ser muito importante. Tiago 4? 8. 4? 8. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Alimpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Duplo ânimo é de mente dividida. Purificai os corações. Então, a partir do momento que você procura esse relacionamento com Deus, que você vai de encontro a Deus, não vejo sentido, prazer, você vai de encontro a Deus, Deus vai de encontro a você, e através desse relacionamento, você vai conseguir sentir o prazer, no caso, a vontade de estar nas coisas de Deus. E eu não sei o público do podcast, são pessoas mais jovens, pessoas mais antigas, mas a gente tem que ter o nosso devocional, a gente tem que ter o nosso tempo com Deus. Vamos dizer que você é aquela pessoa que só consegue estar na igreja fim de semana. Se você esperar só o domingo, o culto, para se encher de Deus, desculpa, mas vai ser muito pouco. Você não vai conseguir passar a semana sem ter o contato com ele, esperando só o domingo acontecer, né? Então, na verdade, a pessoa que não tem uma vida devocional, ela já se entregou totalmente à preguiça, à sídia, né? Porque o culto, eu falei esses dias, eu estive pregando na igreja lá em Tremembé e eu comentei sobre isso. O culto que nós prestamos é um culto público em assembleia. E é um momento de culto. É um pedaço, o culto verdadeiro é o meu dia inteiro. E a vida é um culto, é um sacrifício, né? É um culto racional, é um culto de adoração o tempo todo. O tempo inteiro nós estamos adorando a Deus. Só que às vezes as pessoas têm uma ideia de culto tão vaga. E outra coisa que temos ideia vaga sobre o culto, a gente acha que o culto é para nós. E o culto é para nós, o culto é para Deus. Nós estamos prestando um culto para Deus. No momento do culto, Deus ele é tão misericordioso que uma palavra vem, atinge o nosso coração, um louvor vem, atinge o nosso coração, nós somos edificados ali. No entanto, o culto, em sua essência, não é para isso. O louvor é nós louvando para Deus,
tudo que nós vamos prestar ali, de modo que não interessa a posição, cargo que você está ocupando. Se você estiver limpando o banheiro da igreja ou pregando, você está servindo a Deus de qualquer forma, porque o culto é isso. O culto é adorar a Deus, independente do que você esteja fazendo. Só que às vezes as pessoas reduzem a ideia do culto a algo que ela aprendeu ali que é culto e não avança na vida espiritual diária, no seu relacionamento com Deus, nas suas disciplinas espirituais, não ora, não jejua, não lê a palavra de Deus, não estuda a palavra de Deus, porque não é só uma questão de ler, né, de estudar, e vive nessa preguiça, nunca avança. Vive estagnado, né? Não... E aproveitando esse assunto, quero buscar mais um versículo, Jeremias 2, que eu acho que vai casar bem com esse tema. 2, a gente vai ler do 11 ao 13. Você falou algo que me intrigou um pouco. Do 11 ao 13. Eu vou ler aqui. Houve alguma nação que trocasse seus deuses, postos não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pela que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Então tem muita gente, né, com dificuldade para prestar culto, para buscar, para estar, né, na presença de Deus. E eu gosto desse versículo porque ele fala que ele é a fonte de água viva, né? Se a gente lembrar em João, né, 4, quando ele fala com a mulher samaritana, ele fala que quem beber dessa água logo terá sede outra vez, quando ele se refere à cisterna, mas quem bebe da água que ele dá nunca mais terá sede. E em Jeremias ele fala que o povo abandonou ele por cisternas rachadas. Imagina você trocar a glória de Deus, a fonte de água viva, por uma cisterna que nunca vai conseguir reter água, nunca vai conseguir matar a nossa sede. Então se você está trocando, né, as coisas de Deus por algo, pelos prazeres mundanos, eles não vão primeiro te levar a nada. Você vai viver uma vida, como você falou, estagnada, parada. Você vai ver Deus, porque assim, Deus opera independente do que a gente faz ou não. Se você não se compromete, ou se você vive uma vida, como eu posso dizer assim, de estagnada, parada, no mesmo lugar, Deus vai continuar sendo Deus, independente da sua ação ou não. Exatamente. O preguiçoso, ele quer novidades, mas ele não quer trabalhar para conquistar essas novidades. Eu tenho muita dificuldade, já falei aqui em outras oportunidades, com pessoas que no momento ali do culto, da adoração, até mesmo na sua vida cotidiana, elas esperam aquele momento de êxtase para aquele momento ali. Aí elas choram, elas extravasam e aquela coisa e tal. Mas a partir do momento que acaba aquele momento ali, ela volta a ser a mesma pessoa do passado. Ela continua sem orar, ela continua sem buscar a palavra de Deus, ela continua no raso. E ela está convencida que aquele momento ali é o suficiente. Aquilo é tudo. E eu penso o seguinte, quando você... a passagem lá de Ezequiel, né? Água na canela, depois do joelho, altura do ombro, até você mergulhar de fato. Quando você tá mergulhado lá, é a história do peixe. Pergunta pro peixe qual a sensação de estar molhado. Ele não sabe te responder, porque ele nunca teve seco. Então tem gente que molhou a canela, acha que aquilo ali é tudo. Não é tudo, porque você ainda tá no raso. Você não entendeu a profundidade do negócio. E fora que a gente vive nessa terra, então eu acho que a gente nunca vai sentir a plenitude. Não, mas Paulo foi muito enfático sobre isso, o pessoal que estava no leitinho na fé. Olha, eu não posso falar vocês como espirituais, vocês são carnais, no sentido de infantilidade espiritual. Tem um texto lá, 1 Coríntios 13, né? Ele falando sobre o amor, ele trata sobre esse assunto aí do... Você tem que beber leite, né? Cadê? 13:11. Quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, discorria com menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face agora
Conheço em parte, mas também conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esse três maior desse é o amor. Ele falando sobre o amor, ele trata sobre essa questão de pessoas infantis. E o contexto aqui é o quê? Os dons espirituais. Que o povo vivia naquele êxtase dos dons espirituais. Naqueles recortes, naqueles momentos, né? Vivia ali aquela coisa alegre e tal, arrepio e aleluia. Mas não tinha amor, tinha maturidade espiritual. Era um menino inconstante. Eram crianças, bebês. Que você tinha que dar leitinho ali, cuidar, acalentar ali, colocar pra rotar. Então tem muita gente que tá vivendo nessa vida infantil. E a própria questão do trabalho, de ser livre da preguiça, é uma questão de responsabilidade. Você faz certas coisas pela responsabilidade de você fazer aquilo ali. Pega um pai de família, uma mãe. Se eu der espaço para preguiça, a casa desmorona, né? A casa vai desmoronar. Pega alguém numa posição importante, seja um pastor, ou seja um prefeito, seja um empresário importante. Se ele dormir no ponto, acabou. Tudo se vai, tudo se desestrutura, porque tem que ter alguém ali que tem uma responsabilidade para manter a coisa de pé. E a gente vive também muito em dias que a gente não gosta desse termo de responsabilidade, de ser responsável pelas coisas. Uhum. Então a gente às vezes leva algumas coisas de uma maneira mais frouxa. Ah, isso não é importante pra mim, isso não é responsabilidade de mim, então eu posso levar isso aqui de qualquer maneira, eu posso, sabe, ser fraudulento, né? Uhum. Então acho que é um dos perigos também do nosso século, isso da gente fugir muito das nossas responsabilidades, tanto com Deus, tanto com os outros, né? Foi um ponto que eu toquei. É muito importante, sim, como igreja, a gente ter uma vida de comunhão com os irmãos, mas o que a gente apresenta lá fora, né? Imagina eu falo na igreja do testemunho, tenho um cargo, enfim, sou um membro de uma igreja e eu não sou uma pessoa que me dedica ao meu trabalho, eu sou uma pessoa fraudulenta. Não, Que testemunho que eu vou dar pra essas na verdade pessoas? é muito feio. Eu conheço pessoas assim, você deve conhecer também. Que tipo, ela tem uma má fama por causa disso. Então é uma fama porque ela trabalhou numa empresa tal, ela foi demitida por causa disso. Porque ela não gosta de trabalhar, não bota a mão na massa, não trabalha em equipe, não tem disposição para nada. E é muito triste isso aí. Tem o José Gonçalves, ele fala muito isso. Ele diz que a pessoa que se torna especialista em dar desculpas, ela não vai ser boa em mais nada. Porque ela já se tornou especialista em dar uma desculpa, então aquilo tornou-se uma zona de conforto. Então ela não se desafia para mais nada. Qualquer coisa que você coloca para ela, não, eu não vou poder, vai acontecer, vai chover, tá o céu de 50 graus. E fora que isso também tá atrelado com aquilo que a gente conversou mais cedo sobre a questão do estresse. Daquele ego de falar assim, eu não posso comparecer com isso porque eu não tenho tempo para essas coisas, né? Eu preciso tirar o meu tempo, não que isso não seja importante, todos nós precisamos do nosso tempo, do nosso espaço, mas eu não vou participar disso porque eu preciso do meu tempo. E às vezes tem aquilo também de pessoas que estão trocando as coisas da igreja, tipo, a presença, né, a comunhão com os irmãos, por causa disso, sabe? De, eu não vou participar porque eu não tenho tempo, meu estresse, meu tempo, e nunca consegue estar ali. Entendeu? E também, às vezes, é aquilo que a gente falou do conforto, o entretenimento. Basta você, pensando na questão da igreja, né? Se você marcar a oração com a juventude, um exemplo, e marca uma noite do cachorro-quente, quem que vai encher? A noite do cachorro-quente. Se marcar numa semana a noite do cachorro-quente, a outra semana de oração, pode ter certeza que na de oração vai ter 2, 3... do cachorro quente vai lotar. Porque a questão da motivação. A gente tá muito com a motivação errada. Ou tem gente que tá sempre esperando as coisas acabarem, né? Então. Tem gente que com esse pensamento assim, eu quero que... Como a pessoa não tem o prazer, né? Aquilo acaba se tornando pra ela, às vezes, um fardo. Ela sempre espera as coisas acabarem. Então, às vezes, eu posso esperar a escola dominical acabar, eu posso esperar o culto acabar. Sempre estou esperando as coisas acabar porque ela não tem um propósito. E ela ainda não entendeu o prazer que está nas coisas de Deus. Ela não entendeu ainda, talvez, o que o Evangelho tem para a vida dela, entendeu? Isso, infelizmente, é muito triste. Eu vi até uma frase, tem gente que morre vivendo, tem gente que vive morrendo.
Tem gente que até na morte dela tá viva, de certo modo. Porque aquilo que ela fez, ela viveu, ela experimentou, ela foi intensa. De modo que até depois da morte dela, aquilo que ela foi vai prevalecer. Ela deixou um legado, uma história. Mas tem gente que vive morrendo, né? Que tá vivo, mas já morreu. Vive, mas já morreu. Aquele que... Você... vamos fazer tal coisa? Ah, não vou. Vamos não sei... Ah, não posso. Ah, nunca a pessoa tem. A pessoa tá morta. A pessoa já morreu. Eu ouvi uma pregação sobre esse tema e o pregador falando sobre faça mais uma vez. É insistência. Tem coisas que é a mera insistência. É o hábito. Exatamente, não tem como. Tem coisa que, por exemplo, escovar o dente. Todo mundo vai escovar o dente todo dia. Você pode gostar de escovar o dente e não gostar de escovar o dente. Se você não escovar o dente, nem você vai se aguentar, nem quem fica à sua volta vai te aguentar. E depois vai sair caro o plano odontológico. O dentista vai ficar feliz. Você tá entendendo? São hábitos diários que a gente faz 2, 3, 4 vezes ao dia. Passar o fio dental. Uma coisa que eu demorei para criar o hábito foi passar o fio dental. Depois que eu criei o hábito, acabou. Não consigo hoje passar o dia sem escovar o dente e não passar o fio dental. E é uma necessidade, não é uma coisa assim. São coisas normais. Só que esse hábito do normal, que é aquela necessidade do dia a dia, é o que conserva certas coisas. Tem coisa que é para se conservar. E na vida tem muita gente que tem sonhos, por exemplo. Tem sonhos, tem expectativas, tem anseios, tem tantas coisas. Mas acho que tudo é muito difícil, acho que tudo é muito trabalhoso. Complexo, né? Nossa, tudo é difícil para mim. Mas às vezes é a mera repetição. Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo e insistir. Melhorar dentro das suas capacidades, mas persistir. Talvez você não vá alcançar todos os seus sonhos, mas o essencial é que você entenda que você precisa... Você pode chegar lá. Você pode chegar em algum lugar, né? E aquilo que a gente falou. Se a pessoa não tem vontade, desejo de fazer alguma coisa, primeiro que ela não vai atingir lugar algum, ela vai continuar no mesmo lugar, e segundo que ela vai sobrecarregar outras pessoas, né? Ela vai ficar ali parada e as coisas vão ficar acontecendo em volta dela. Tem alguns versículos, né? Tipo, o livro de Provérbios é o que mais faz referência a isso. Provérbios 12, 27. Só pra gente passar aqui. Eu acho interessante que depois você quiser ler com mais calma. Eu acho que o livro de Provérbios é um livro essencial para que você possa entender esse tema. Ele vai ter várias referências, essa é uma delas. 27. Preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso. Preguiçoso não assará sua casa, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Eu tenho uma outra versão aqui que é na NVT que ele fala que o preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou. Então ele começa alguma coisa. É aquelas pessoas também que começam as coisas, não tem constância, não conseguem manter, não tem o hábito, né, de desenvolver algo. E como você deu o exemplo de escovar os dentes, das coisas espirituais também são assim. Se você não tem um hábito, não planeja o seu dia para orar, para agradecer, para ler a Bíblia, para ter o seu momento com Deus, desculpa, você não vai ter constância nunca. Você nunca vai conseguir ser constante, né? O meu dia é corrida. Gente, a gente tem tempo para isso é uma desculpa, coisas, né? Até isso é uma desculpa, né? Não, e isso é a desculpa clássica das pessoas. E quando você vai conversar com a pessoa, você vê que aquilo é uma desculpa, porque às vezes essa mesma pessoa passa horas na Netflix ou fazendo qualquer outra coisa de divertimento, entretenimento, e como no dia você não tem tempo para isso, que é uma coisa como qualquer outra atividade. E na verdade é assim, eu penso que assim, aquilo que é prioridade, você acha tempo. Com certeza. Você acha tempo. Você acorda uma hora mais cedo, você dorme uma hora mais tarde, mas você faz aquilo ali. Agora, quando não é importante, você não tem aquilo como prioridade, eu gosto muito de pensar nos homens da história que, por exemplo, tiveram vida de oração, que nem João Calvino, John Wesley, Martin Lutero mesmo, David Brenner, entre outros, Martin Lloyd Jones. Eram homens que oravam pelo menos 4 horas por dia. 4 horas, 3 horas por dia. Eles tinham tempo de dedicação, acordavam muito cedo e dedicavam a ter uma vida devocional.
É fato que naquele contexto de mundo é totalmente diferente totalmente diferente do nosso, dá para entender que eles talvez disporiam de mais tempo do que nós. Porque a vida não era essa vida. Naquele tempo acabou a luz, acabou o dia. A pessoa já ia dormir muito cedo, não tinha todo esse recurso que a gente tem. Hoje a gente tem luz elétrica, tem tudo isso aí. Tem muito entretenimento, né? Agora, aquele contexto, tudo bem. Mas mesmo assim, mesmo nós com esse tempo todo, a gente consegue, nem que seja 1 hora por dia, 30 minutos. É impossível que a pessoa dizer pra mim. Até mesmo fazendo outra coisa. Se o cara pega lá, todo dia pega 1 hora de ônibus pra ir, 1 hora de ônibus pra voltar. Não é possível, você não consegue colocar um fone de ouvido, sentar lá no cantinho lá, se desconectar um pouco do que está à sua volta e conectar-se com Deus e orar ali em espírito, em pensamento. Ou mesmo nesse trajeto pegar a Bíblia ali no celular, no tablet, onde que for, vamos ler aqui a palavra de Deus. Eu tenho 1 hora aqui, pô. É impossível a pessoa não otimizar o tempo para fazer alguma coisa útil. E fora que assim, eu vejo muita gente condenar, né? Um dos pontos que eu acho interessante é a questão do celular, a Bíblia no celular. Realmente, eu sei que todos os contrapontos que existem, né, de você ter... Porque o celular ele é uma biblioteca de vários aplicativos, então você tem rede social, você tem as suas mensagens, enfim, eu sei que realmente é difícil conviver, vamos dizer, com as notificações e manter o foco. Mas tem que desligar. Mas você tem a Bíblia em todo lugar, né? Eu uso o aplicativo da Bíblia Falada, da Sociedade Brasileira e, gente, eu acho muito edificante porque, primeiro, você tem a Bíblia no celular, que você carrega ele para todos os lugares, né? Até no banheiro você está com o celular. Eu tenho as versões, eu tenho devocionais, então assim, eu tenho toda essa Tem aplicativos hoje de devocionais. Eu tenho a Bíblia Falada, se eu quiser ouvir em outro idioma, se eu quiser, enfim, ver em outras versões, né? Tem tudo prático e rápido. Então, assim, a gente consegue usar ele para tantas coisas, por que não ter um espaço para a gente ter a nossa vida devocional com Deus também, né? Então, assim, realmente essa de que a gente não tem tempo, que a gente não consegue, a gente talvez precise parar e pensar um pouco das nossas prioridades, né? E eu vou ler aqui outros versículos aqui, depois se você quiser ler com mais calma em casa. O caminho, eu vou ler agora Provérbios 15, 19. Igual, estou usando o celular como ferramenta de estudo aqui para participar desse podcast. O caminho do preguiçoso é bloqueado por espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada aberta. Agora Provérbios 21, do 25 ao 26. O preguiçoso deseja muitas coisas, mas acaba em ruína, pois suas mãos se recusam a trabalhar. Algumas pessoas cobiçam o tempo todo, mas o justo gosta de repartir o que tem. Isso aqui é... O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Esse é um ponto da preguiça. Tem pessoas que elas sonham muito aqui, elas projetam muito na sua mente. Até verbalizam, né? Só que não fazem. Isso é uma característica do preguiçoso. Porque assim, quem faz. Não fica falando que vai fazer. Quem faz, não tem essa. Você vai e faz. Você está presente. Você está junto ali. Só que tem pessoas que vivem dessa projeção. Eu quero viajar, eu quero comprar tal coisa, eu quero fazer tal curso, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que outro. Esse desejo para um monte de coisas. E aí você pergunta, mas o que você está fazendo? Em prol daquilo. Nada. A gente vê muito isso. Você lê bastante. A leitura é um negócio, se você não tiver disciplina, você fica louco, porque a gente tem muita coisa pra ler. Só que o grande problema é esse, é você ler. O negócio não é você, porque desejar ler um monte de coisa a gente deseja. O negócio é você sentar e ler. O mais difícil é o básico, que é sentar e ler. E às vezes a gente não lê justamente por causa de uma preguiça. Pega o livro e tem gente que ainda usa isso como desculpa, né? Não, eu pego e dá uma preguiça. Lógico que dá preguiça, não tem como. Isso é inevitável. Enquanto você não insistir, mais a preguiça vai te dominar. Você tem que insistir. Eu falo por mim mesmo. Muitas vezes, o pessoal que me acompanha aqui já sabe disso. Às vezes a pessoa vê a gente aqui, produz um conteúdo. Que nem eu tenho lá o Palavra Viva lá. Tem mensagens curtas, tem mensagens mais longas.
Mas tudo aquilo ali tem um outro lado da moeda. Às vezes você passou horas dedicadas ali, estudando, meditando, pensando, organizando as ideias para você chegar e transmitir aquilo em 30, 40 minutos. E ainda é o básico. Porque se você for fazer o mesmo caminho que eu fiz, vai levar até mais tempo, dependendo da pessoa. E as pessoas acham que essas coisas assim caem do céu. As pessoas acham que tudo vem pronto. E não é assim. Nada na vida é fácil, gente. Nada é fácil. As pessoas às vezes espiritualizam, sobretudo no campo cristão, né? As pessoas espiritualizam as coisas, como se a pessoa já nascesse com aquilo. Não, a pessoa já tem um dom. O dom sem o trabalho não significa nada, porque tem gente que não tem dom, mas ele se dedica. Vamos pegar o exemplo do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ele é um excelente jogador, mas ele é um cara que treina como ninguém. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, assim, você pode ter as suas preferências, né? Dizer quem é o melhor jogador de todos os tempos do futebol, você gostando de futebol ou não. Mas eu acredito que ele é o melhor atleta que nós já vimos no século XXI. Com certeza. Porque a dedicação dele com o trabalho, com aquilo que ele faz, é tão, assim, grande que ele mudou o futebol. Após ele, as pessoas viram e enxergaram que a carreira, o trabalho de um esportista, de um jogador futebolístico, vai além dos 30 anos, dos 35. Sim. Então, assim, ele é um exemplo. E ele não quer parar. Qualquer outro gostaria de aposentar com facilidade. Mas a pessoa que tem tanta essa disposição para o negócio... Como alguns empresários, as pessoas olham para a riqueza de certos empresários. Pega o Bill Gates. Tem um documentário dele na Netflix, você viu? Sim, o filme dele também é muito intrigante. Então, assim. O cara lê, assim, ele devora livros. Ele não lê, ele devora. Por exemplo, ele entrou com um trabalho de saneamento básico na Nigéria, né? Ele fez o mapa da Nigéria. Você deu uma ideia? Não tinha mapa. Nigéria, nesse século XXI, não tinha mapa. O cara, lendo, viu a necessidade que o pessoal morre lá de diarreia. Né? No documentário mostra isso. Descobriu que o maior índice de mortes na Nigéria era por diarreia. E por quê? Porque não tem saneamento básico. Uma coisa simples. O cara identificou o problema, buscou resolver o problema de outra maneira, tá buscando, eu acho que até hoje, trabalhar em cima disso aí. Quer dizer, é uma pessoa assim, o cara, ele tem tudo. Pra que ele... Você tá entendendo? Tem gente que tem tudo. Até eu ouvi uma entrevista de um cara que ele pesquisa bilionários, milionários, essas coisas. E ele diz que todos os caras que recebem riqueza por herança, eles têm a tendência de empobrecer. Alguma coisa, em algum momento, ele vai pisar na bola e ele vai perder tudo. Ele vai botar tudo a perder. E fora que... Agora, a pessoa que conquista aquilo com muito trabalho e esforço, ela não perde. Sim, e fora que aquela pessoa que tem aquela herança, a gente vai ver duas coisas aí, eu acho. Primeira pessoa que vai receber aquilo, ela pode colocar tudo a perder, porque o que ela recebeu não foi trabalho e esforço dela. E talvez a pessoa que veio anterior, ela trabalhou tanto, como a gente falou no início do podcast, mas não teve aquele prazer no trabalho que só Deus dá. Trabalhou tanto, se sacrificou tanto aquilo, que não conseguiu desfrutar daquilo. Sim. E outra pessoa vai desfrutar daquilo e às vezes vai acabar entrando em ruína, vai perder, enfim. A gente vê os reality shows aí que existem, maioria, pessoas que entraram no reality show, ganhou e já perdeu, já colocou tudo a perder, porque tudo que parece que vem fácil, tem gente que fala é dinheiro amaldiçoado. Não é dinheiro amaldiçoado, é questão que a pessoa não tem estrutura. Ela não trabalhou, ela não suou a camisa, aquilo não custou para ela. E tudo que não custa é muito fácil. O Leandro Carnal, ele fala, né? As pessoas, o esforço do outro na boca do que não tem esforço é sorte. Você tem muita sorte, você tem jeito pro negócio. Não tem jeito. O jeito foi levantar cedo, o jeito foi estudar, o jeito foi trabalhar, o jeito foi ir atrás. Mas o preguiçoso, ele fica olhando para aquilo que o outro conquistou. E aí isso vai gerando. Você vê que um pecado vai gerando outro, né? Inveja. A cobiça, o orgulho. Sabe? Uma coisa vai puxando a outra por causa de uma fonte ali primária. E a questão do esforço. Pessoas que não têm esforço. Coloca tudo a perder e aí fica por assim mesmo. Então assim, eu vejo que
de tudo isso que a gente tem falado aqui, lógico, nós falamos sobre muitas coisas, o tema da preguiça ele é abrangente. Na verdade, eu acho que ainda a gente nem entrou profundamente no assunto. Sim, eu acho que a gente podia até... Porque são muitas coisas, na verdade, porque o tema da preguiça, nós estamos falando dentro de uma base cristã, né, sobre o assunto, mas envolve muita coisa. O trabalho comum, a vida na igreja, a família, sabe, desenvolvimento pessoal. São muitas áreas. E a preguiça está sempre atrelada muito ao trabalho, né? A gente vê muito uma aversão de uma coisa a outra. A gente podia entrar mais no ócio, né? A gente podia entrar também nas questões que muitos filósofos ocidentais defendem o ócio, a preguiça, porque acham que os preguiçosos que conseguem gerar as coisas novas, o homem teve preguiça e inventou a roda. Entendeu? Essa é uma tática. De certo modo, talvez seja verdade. Em algum ponto, mas faz sentido. Mas eu prefiro imaginar sempre tem um preguiçoso para facilitar. Mas isso é uma verdade, gente. Eu falo isso porque eu trabalhei na bicicletaria lá, você lembra. E o que vinha de bicicleta com gambiarra, cara, que você fala assim, não é possível. O cara tinha umas ideias, assim, que você fala assim, nem eu pensava no negócio dele. E é fruto da preguiça, né? Dele querer remediar. É um ponto também da gente ter uma solução, a gente ter um antídoto, um remédio, mas a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, do jeito... A preguiça também leva a gente a querer fazer as coisas do jeito mais fácil, com menos esforço, que vai custar menos energia, menos dinheiro. E isso também pode entrar naquele ponto de valorizar o trabalho do outro, do que o outro faz, né? Enfim, a gente poderia entrar em mais assuntos também, mas eu acho que o principal mesmo foi falar sobre a questão do trabalho, de como a preguiça também prejudica a nossa vida espiritual, de buscar, de estar aos pés de Deus. Eu também não acredito muito que existe uma divisão em preguiça e preguiça espiritual. Eu acho que as duas coisas estão atreladas, estão juntas, né? Mas é isso. Mas é aí, gente. Espero que vocês deixem a preguiça. Né? Gente. Vamos trabalhar, vamos produzir, né? Vamos ser útil no mundo. Eu tenho uma filosofia de vida pessoal de ser útil. Não importa no que, onde, a questão é ser útil. Eu acho que porque você está num lugar em que você não pode ser útil. É estranho você estar ali, né? Não faz sentido você estar ali. Eu prefiro estar num lugar que eu vou ser útil do que estar num lugar que eu vou ser uma pedra de tropeço. Porque, por exemplo, não faz sentido eu estar num lugar que tem um monte de gente que faz a mesma coisa que eu faço. Não, se já tem ali alguém pra fazer, por que eu vou ficar ali? Vou ficar disputando, pisando no pé do outro, sendo que eu posso estar num lugar que realmente está necessitando da minha ajuda ali. Então, por causa dessa questão de ser útil. Até mesmo, o canal aqui, eu tô com 2 canais. A finalidade é essa, é servir. É você trazer assuntos. Porque às vezes esses temas que eu trago aqui no canal, nem sempre a gente consegue trabalhar lá dentro da igreja. Com certeza. A gente não tem um espaço também para isso. E aqui eu tenho essa liberdade, eu tenho esse espaço para tratar desses assuntos. E fora também que assim, se você for, como a gente conversou, se você só esperar o espaço que a igreja for te dar, se você for só esperar o culto, se você só for esperar o tempo que você tiver na igreja, porque na igreja a gente está para adorar, prestar um culto como uma assembleia para Deus. Então assim, eu acho que é importante, assim, é relevante, eu espero que as pessoas de alguma maneira, você não precisa pegar tudo que está aqui e aplicar na sua vida, mais alguma coisa ou outra. Se Deus puder te abençoar, eu vou ficar muito feliz. Gostei muito de participar, né? Foi um desafio muito grande também de vir aqui. Ele tá até sério, eu tô até estranhando, que ele não é tão sério assim não, gente. Não é nada sério assim do jeito que vocês viram aqui não. Ele é bem mais descontraído, só que ele ficou sério assim. Eu até falei, tá bom então. Depois, se vocês quiserem, eu tenho algumas coisas que eu usei aqui na apresentação, eu posso deixar disponíveis pra vocês. Ele vai deixar um link aí pra mim, eu vou colocar na bio aí do vídeo, vocês vão poder pesquisar. É importante, gente, a gente... Primeiro, né, eu acho que ter um propósito de vida, ter o seu propósito, não esperar, eu tô aqui, tô sempre esperando as coisas acabarem, eu não gosto do meu trabalho, enfim, procure o prazer em Deus, né, de estar na presença de Deus, de não ver o evangelho só como renúncia, de abrir mão das coisas, o evangelho eu não posso fazer nada. Não, o que Deus tem pra gente é muito maior do que aquilo que a gente renuncia. Espere em Deus. Eu acho que Deus vai começar a se revelar a você naquele versículo que a gente leu mais cedo sobre Tiago. Você vai se aproximar dele, ele vai se aproximar de você, né? E você vai começar a desfrutar do seu trabalho, vai ter um propósito de vida, vai ter um relacionamento com Deus e vai caminhar na sua vida.
É isso aí. Eu só vou dar uma dica aqui pra vocês. Eu vou colocar uma mensagem aqui no link aqui do vídeo do Josué Gonçalves. Ele fala num trecho da sua mensagem, ele fala de Anne Sullivan. Já ouviu falar dessa mulher? Pesquisa, muito bom. Ela... Não vou contar. Vocês vão clicar no link aí. Anne Sullivan. Depois você dá uma pesquisada. Quem é essa mulher? Depois você vem conversar comigo sobre preguiça. Porque é profundo o negócio. Mas, gente, tá encerrado nosso podcast. Se inscreve aqui no nosso canal. Deixa aí o seu joinha. Compartilha aí sem preguiça. Né? Com o maior número de pessoas. Vamos chegar aí, avançar o nosso canal aí pra glória de Deus. Deus abençoe vocês. Amém, gente. E até com Deus. semana que vem. Valeu.